Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Rai, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Hoje o vídeo, eu acho, sinceramente, dos 3 que eu fiz sobre psicanálise, é o mais legal para as minhas consulentes e clientes assistirem, porque fala muito desse processo de autoconhecimento, que é a partir do momento em que você vai tendo noção sobre o que está sendo apresentado e falado aqui, você vai conseguir muito mais se compreender, se autoanalisar e também fazer pequenas correções comportamentais. Sabe, eu acho que vai ser um abraço esse vídeo, vai te ajudar bastante. A gente vai trabalhar aqui o inconsciente, pré-consciente, a parte consciente e de ego, superego, de uma forma muito didática, tranquila, pra gente poder aprender e acrescentar uma na vida da outra, né, os conhecimentos. Lembrando que eu sou uma psicanalista em formação, eu não estou aqui como uma psicanalista dando uma aula de psicanálise, é sempre importante eu falar isso. Correções, quem quiser fazer, fique à vontade. Lembra de deixar seu like no vídeo e compartilhar com suas amigas, com quem você acha que tem interesse de aprender isso aqui também, tá bom? Vamos começar aqui, eu sempre dou nas minhas consultas para as minhas clientes, explicando para elas como funciona a parte consciente e o inconsciente. Porque muitas das vezes é trazida alguma crença e a pessoa fala: ué, Gabs, mas eu não enxergo assim, eu enxergo que eu quero emagrecer. Mas aí lá no inconsciente dela, o inconsciente dela, digamos assim, ele não quer emagrecer. E tem um porquê dele não querer emagrecer. Vou dar um exemplo extremamente didático que eu dou em todas as consultas. Que é assim, quando eu quero emagrecer, vamos supor que eu, Gabs, quero emagrecer 3 quilos. Aí, do nada, me dá uma preguiça pra ir na academia, todos os dias. No horário da academia me dá uma preguiça, ou me dá um sono, me dá um medo de, se eu for pra academia e for assaltada. Sempre vai acontecendo algumas coisas assim pra eu não ir pra academia. De forma consciente é compreendido que eu quero emagrecer. Mas se eu quero emagrecer, por que eu não tenho atitudes que condizem com aquilo que eu quero? E aí é o que tá virada a chave, porque quem comanda o seu corpo não é a sua parte consciente ali do querer, do eu sei que eu quero emagrecer, então eu vou emagrecer, senão todo mundo emagreceria, certo? Mas quem comanda o nosso corpo, as nossas ações, os nossos impulsos, gente, é o nosso inconsciente. A gente vai começando a entender, pelo amor de Deus, não estou falando que você vai tomar todos os seus impulsos e todas as suas ações somente por questões inconscientes. Mas o inconsciente, digamos que é uma caixinha de segredos que a gente tem ali na nossa mente, ele nos conduz muito bem. Muitas das vezes a gente nem percebe que estamos sendo conduzidos por ele, por essas questões, por esses segredinhos que a gente guarda tão bem guardado que nem a gente sabe na maioria das vezes o que tá lá. Só quando a gente realmente vai procurar. Quando vamos a um analista, quando fazemos um trabalho interno para podermos entender as nossas questões, certo? E aí, gente, então, enquanto às vezes tem uma crença, por exemplo, de eu não vou emagrecer, porque se eu emagrecer, corre o risco de eu ser ABUSADA, porque isso aconteceu comigo no passado. Eu não quero ser desejada. Eu não quero que... É muito comum, tá? Primeiro essa crença aqui, e uma outra crença que eu já percebi de padrão nas minhas clientes é que se eu emagrecer, se eu me tornar uma mulher, gostosa, eu vou encontrar um parceiro que me queira somente por isso. E se eu engordar, e olha, tanto que essa pressão social, estética, ela oprime mesmo a mulher, ele está tão presente que muitas das vezes nem temos noção do quão forte isso é em nós. Mas o medo de na frente eu engordar, emagrecer e me trocar. Porque elas acham que se elas forem gostosas, elas vão ser amadas somente pelo corpo. E o que nunca vai ser sustentável, nunca vão ser amadas verdadeiramente. Então elas não emagrecem. Então é um processo de autossabotagem. E aí do nada elas não entendem por quê, mas toda vez de ir pra academia, dá uma preguiça no sofá, elas arrumam uma outra coisa, ou amanhã é outro dia, ou descontam tudo na comida. E claro, gente, não é tão simples assim. Eu estou dando um exemplo para trazer aqui para vocês de uma forma muito didática para vocês entenderem o que a gente está trabalhando, tá bom? O inconsciente é aquela parte inacessível do nosso psiquismo para a nossa parte consciente, certo? E Freud, ele falava que existia tanto o inconsciente quanto o pré-consciente e o consciente. O consciente, então, pegando desse exemplo aqui, é a Gabriela que quer emagrecer. Eu quero emagrecer porque eu quero usar tal biquíni de tal forma, quero ficar com um corpinho desse jeito. Isso aqui sou eu, Gabriela, consciente. Ou, por exemplo, eu, Gabriela, terminei com o meu namorado. Eu terminei com o meu namorado e eu não quero saber mais dele porque ele me faz mal.
porque ele me traiu, porque ele me abandonou. Mas lá no fundo, eu não sei porque eu não consigo esquecer essa pessoa e nem consigo ver maldade nele ou alguma coisa nesse sentido, porque inconscientemente eu estou apegada a essa pessoa. Então, de forma consciente, eu entendo que não é bom pra mim, mas por que então que eu não consigo desapegar? Por que então que algumas vezes eu me submeto até em situações de humilhação? E aí a gente vai falar sobre isso aqui, porque a gente vai falar de ego, superego, claro, de uma forma não tão profunda, mas que já é o suficiente pra gente poder depois dar continuação na segunda aula, né? Que a segunda aula vai ser sobre regressão do livro Interpretação dos Sonhos. Então, Freud, ele acreditava que o pré-consciente, gente, é ali entre o consciente e o inconsciente. Não está acessível na parte consciente naquele momento, mas, porém, entretanto, se a gente forçar um pouquinho, dá pra gente acessar o pré-consciente. Ele é um filtro entre o inconsciente e o consciente. Então, lá no nosso inconsciente, gente, estão os nossos conteúdos latentes. O que é o conteúdo latente que a gente falou na aula passada? São os nossos desejos profundos, aquelas memórias, coisas que a gente não tá aqui, ó, não tá presente de forma consciente, que são os nossos fetiches, os nossos maiores medos e inseguranças, tá tudo lá no inconsciente. E muitas das vezes a gente não tem noção do que é isso de forma consciente. E o consciente, ele funciona pelo princípio do prazer, em contraste com o princípio da realidade. O Freud, ele deu uma olhada assim nas... isso eu não vou falar agora não, porque eu já tô dando uma olhada em masoquismo, só que depois eu vou fazer uma aula só de masoquismo, porque eu sou muito curiosa, eu começo a estudar alguma coisa e eu começo a misturar as coisas, quando na verdade nem trouxe o básico, e o básico é só da gente entender isso aqui que tá sendo falado agora. Só pra gente falar um pouquinho do que é importante falar do princípio do prazer e da realidade. Gente, o princípio do prazer é sem filtro algum. Eu quero realizar isso aqui sem drama. Quero realizar esse desejo, quero realizar isso daqui. E já o princípio da realidade é quando você tem ali o prazer, mas também de uma forma mais racional. Por exemplo, o id, que a gente vai falar do id agorinha, né? Que é a parte mais profunda da nossa mente, né? Quando fala profunda, porque na verdade profunda é o inconsciente por si só, mas é a parte mais primitiva da nossa mente. Um bebê, ele é completamente id. E depois o bebê ele vai desenvolvendo por questões sociais, ele vai crescendo ali por uma questão cultural também, do ambiente que ele está, ele vai desenvolvendo dele o ego e o superego. Mas aí a gente entende ali que o id, gente, é aquela parte instintiva, é uma parte muito primitiva, sem filtro algum. E o princípio do prazer é essa busca dessa satisfação, dessa gratificação ali no momento. Opa, quero ter essa satisfação. Mas aí, o princípio da realidade é quando eu ajusto isso à minha realidade, coloco uma forma mais lógica e racional, um pudorzinho, compreende? Por exemplo, eu tenho um impulso pra ter relação, né, entendeu? Com uma pessoa agora, esse é o id, nossa, quero esse impulso, é o id. Mas aí, a gente parte do princípio da realidade, é quando fala, opa, peraí, calma aí, Gabriela, você quer isso aí, mas calma, tem consequências, ou isso aqui tem que colocar na balança, sabe? Pra gente não fazer coisas na impulsividade, porque pode nos comprometer dessa forma. É uma parte que busca trazer a realização daquilo ali, mas de uma forma muito mais racional, para não nos colocar em situações que nos tragam prejuízos. Compreenderam? Os nossos impulsos, gente, eles têm muito mais poder e força sobre a gente do que a gente consegue imaginar. E que muitas das vezes a gente não passa nem pelo filtro da consideração. A gente vai lá e faz alguma coisa, né? E isso foi uma grande revolução da psicanálise. Porque ela mostrou o quanto os nossos impulsos, eles nos dominam também, muitas das vezes. E por que, Gabriela? A gente vai dar uma entradinha aqui no id, ego, superego, mas a gente vai falar aqui também do porquê que tem pessoas que agem muito no impulso, outras pessoas controlam mais. Como que é essa questão mental? E aí a gente entra lá para falar do id novamente, que também tem uma tradução como isso. O id, gente, ele é muito, muito bacana, porque é literalmente a nossa parte primitiva da fome, do SSXO, é aquela parte ali nossa
agressiva, ligada ao prazer imediato. Por exemplo, que eu trago aqui pra vocês a situação, a criança, né, o bebê, ele age muito pelo impulso, pela ação ali do id, né? Então a criança, ela chorando, fazendo birra porque ela tá com fome ou alguma coisa, porque ela quer alguma coisa, o bebezinho. Isso é o id em ação. É aquela parte instintiva. Aí você já reparou quando o bebê ele tá com fome, ele chora muito. Ele esguela. E às vezes de uma forma que um adulto, quando tá com fome, consegue. E vai crescendo, a gente vai crescendo, o bebezinho ali depois de 1 ano, 2 anos, quem tem criança em casa sabe, eles vão desenvolvendo mais equilíbrio nessa questão, certo? Porque eles vão aprendendo com a gente, peraí, não, mas eu vou te dar comida, não precisa chorar dessa forma. Não, peraí, mas também não é desse jeito. Ele vai vendo como funciona melhor o ambiente. É a partir disso que tem a formação também do ego e do superego. Porque o ego, gente, ele vai oscilar ali. Ele vai oscilar ali para nos trazer um equilíbrio entre o id e o superego. Ele vai buscar realizar os prazeres ali do id, mas também de uma forma, como eu falei, de uma forma mais racional, de uma forma que equilibre também com o superego. O que é o superego? O superego, gente, são as normas que a gente tem, são as crenças sociais, que eu gosto muito de dar, por exemplo, também, aquela situação, por exemplo. Vamos voltar à situação que a gente estava falando. Vou ter, né, com uma pessoa. Isso é o id. Aquela parte do desejo, aquilo lá latente. Aí, por exemplo, o ego entra lá e fala, opa, peraí. Eu quero muito isso aí, beleza? E demais também tem a questão do superego. Isso aí me parece uma coisa muito bacana pra gente fazer agora, nesse momento. Não é moralmente aceito e correto. Por exemplo, quando uma pessoa tem um desejo homossexual ali pelo id, surge esse desejo lá, o id é aquela parte que fala assim, bora realizar isso aí. Bora, vamos satisfazer esse desejo, vamos satisfazer isso aqui que surgiu logo. O ego, ele fala assim, opa, peraí. Eu vou ver, isso aqui é o que o id quer, isso aqui é o que o superego já é aquele conservador, gente, nato, assim. Não, a gente não pode fazer isso aqui porque é moralmente errado, não é aceito socialmente, não quero nem ver. E o ego já é aquele que fica ali, entre o id e o superego, buscando trazer equilíbrio. Ficou claro? Acho que vocês nunca mais vão esquecer, porque eu achei que o exemplo ficou muito claro, assim, do que é o id, o ego e o superego. Então, o id é aquela parte primitiva de o ego, a gente coloca que é o mediador, né, que ele tenta conciliar entre o id e o superego já é o conservador nato, gente. Que olha aqui, ó, representa as normas, valores e ideias morais internalizadas. Voz de paz da sociedade, da cultura, atua como um juiz interno. Cabe a gente também trazer aqui que o id ele é completamente inconsciente. Já o ego e o superego, eles são mistos. Eles são tanto trazem conteúdos do inconsciente, quanto também da parte consciente para consciente, tá? Então, a gente entendeu essa primeira parte aqui. Eu vou ler essa parte aqui pra vocês e a partir do momento que eu ler, a gente vai falar sobre ela aqui também, tá? Algumas pessoas, a gente vai entender aqui por que tem pessoas que agem muito pelo impulso, muito mais pelo impulso e outras não. E a gente entende que isso tem ligação com as nossas questões durante esse processo nosso da formação da psique. E aqui mostra também a questão como as questões de traumas, como desejos reprimidos, emoções reprimidas, elas se tornam insustentáveis muitas das vezes e a pessoa ela acaba descarregando aquilo ali de alguma forma, porque o inconsciente ele vai buscar, né, a gente aliviar aquilo ali, nem que se às vezes quando não numa atitude impulsiva é nenhum sintoma, por exemplo. Algumas pessoas, elas agem mais pelo id por questões de traumas, repressões e experiências negativas, isso aqui falamos. Experiências fortes e dolorosas, elas podem criar conteúdos inconscientes que pressionam o ego. Então, olha aí, vem aquela coisa, e o ego que tá ali conciliando entre o id e o superego, às vezes ele se sente totalmente atravessado, tá? Quanto mais intensa a carga emocional reprimida, mais o id puxa e mais difícil é para o ego conter. É o que falamos. O ego fraco ou sobrecarregado pelo inconsciente, ele cede à pressão do id, levando à impulsividade ou à repetição de padrões destrutivos.
Mas aí, é o bom que em relação a isso, é o bom, por exemplo, trazer de forma didática outro exemplo. Vamos supor que você terminou com o Fábio. A Natasha terminou com o Fábio. E a Natasha, ela vai lá se humilhar para o Fábio. Que ela sofreu muito, ela apanhou, mas que ela quer ele de volta. Porque ele é o amor da vida dela, porque ele, sabe, aquela coisa bem patológica, bem maluca. E aí depois ela se arrepende, ela fala, nossa, foi uma humilhação, porque aconteceu isso tudo, né? Naquela emoção eu ainda pedi pra ele ficar de volta, ele ainda me humilhou mais, agora eu tô me sentindo mais arrasada ainda. Porque pra uma pessoa chegar nesse nível de humilhação, de se humilhar para o outro, para receber o amor, para se sentir digna de receber o amor daquela outra pessoa, a ponto dela ter que implorar, por exemplo, ali na impulsividade, ela não conseguir conter aquilo, você pode ter certeza que ela tem muitas emoções reprimidas, muitas questões desorganizadas ali dentro dela. Então, Freud, para nossa alegria, ele indica que tanto o id, o ego e o superego, eles são moldáveis, tá bom, gente? Eles podem ser moldados, trabalhados e equilibrados, em graus diferentes. O id, gente, a gente não elimina ele completamente, nem desaparece seus impulsos, mas os impulsos do id, eles podem ser canalizados, eles podem ser sublimados. Ou seja, transformar aquele desejo, né, aquele impulso em algo que não vai nos trazer prejuízos, em algo que vai ser socialmente aceitável. Trabalho, arte. Lembra que todo aquele processo de catarse, eu, Gabriela, por exemplo, desde pequenininho, eu escrevo poesias. Eu gosto de escrever. Então, é uma forma de eu canalizar aquilo ali. E sublimação é quando justamente esse processo de transformar esse desejo, essa questão, né, intensa, forte, e nesse processo de catarse, né? Transformar aquilo em algo que não vai me trazer prejuízos, mas sim me ajudar a aliviar o que eu estou carregando, né? E o ego, ele é muito moldável. Um ego fortalecido, ele consegue mediar muito melhor, tá? Entre o id e o ego, ele consegue tolerar muito mais as frustrações, ele consegue agir de uma forma menos destrutiva, autodestrutiva. E é isso que a psicanálise ela busca, né? Da forma da gente trabalhar nossas questões internas, organizar pra gente ter uma vida mais saudável, pra gente ter uma mente mais saudável, em que vai muito mais nos favorecer do que voltar contra nós, por exemplo, né? E o superego, ele pode ser ajustado, principalmente através da reflexão, autoconhecimento e trabalho terapêutico. E é justamente aquilo, né? Se eu cresço numa família, por exemplo, em que fala que o SSJ, vamos trazer aqui, é pecado, que a gente não pode se tocar, que a mulher não pode sentir prazer. Se eu cresço numa família super conservadora, a partir do momento em que eu vou crescendo, em que eu vou buscando autoconhecimento, né, trabalhar essas questões de crenças, eu vou conseguir ali também ajustar o meu superego, tá? Traumas infantis ou experiências intensas podem deixar mais frágil, tá, gente? E tornar o id mais dominante. Eu vou postar para vocês os resumos que eu usei para fazer essa aula lá no @porgabs_, que é a minha conta onde eu divido com vocês estudos, tem curso gratuito até de cartomancia lá. E é isso, eu acho que eu não vou prolongar mais ainda, acho que foi um vídeo muito bacana, né, que dá pra gente resumir bastante e trazer pra vocês a consciência, porque lembrando, muitas vezes quando eu me torno consciente daquilo, me dá um poder pra eu conseguir contornar a situação, pra eu não ser sempre a eterna vítima do acaso. Entender as condições, me trabalhar, melhorar para eu me tornar um ser humano melhor e trazer coisas que me tragam mais alívio e satisfação do que prejuízos. Lembrando que não é porque você, gente, tem um ego ferido, né, um ego frágil, que é uma coisa que é com você muito ruim, porque cada pessoa, cada ser humano tem uma história, teve uma vivência. Às vezes a gente também pensa que a pessoa ela, emocionada, ela é ruim, mas também a pessoa que racionaliza demais, ela também mostra, né, esse ego que tenta se autoproteger a todo custo e perde oportunidades na vida. Então, muitas das vezes a pessoa, ela fantasia, porque eu quero me tornar muito famosa no que eu faço, muito não sei o quê. E às vezes é muito melhor do que aquela pessoa que tá ali sempre racionalizando, não é possível fazer isso. Não é possível conquistar tal coisa. Ou a pessoa é emocionada nos relacionamentos e a outra racional demais. Porque tudo que é extremo,
e que começa a nos trazer prejuízos, é ruim. Então, da mesma forma que é bom eu ir oscilando entre eu tenho fé em mim, no meu processo e trabalho para isso acontecer, é bom também a gente ter a racionalidade e tomar cuidado para não ficar tudo fantasias e a gente viver prazeres somente na mente. Então, é importante a gente buscar materializar as coisas também, tá bom? Um beijão.